Olá, estamos hoje aqui com o consultor da Stonex, Leonardo Martini, consultor na nossa área de cereais. E a gente vai contextualizar um pouquinho com ele com relação a essa grande variação de preços que o nosso mercado tem passado nesse período de 6 meses. Leonardo, qual o real motivo, ou se tem N motivos para isso estar acontecendo? Olá, Luiz. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente a gente tem aí diversos fatores nos últimos 6 meses que vieram movimentando os mercados, né? A gente pode citar aí dois deles, para ser bem sucintos, aí, a grande quebra que a gente teve na América do Sul, né, na safra de soja em Brasil, Paraguai e Argentina, jogando os preços aí para cima, né? E também a gente vem passando num contexto global com toda essa questão inflacionária, né? Então, muito dinheiro rodando no mercado. A gente vê esses grandes fundos de investimento também vindo para as commodities, comprando soja, comprando milho na bolsa para especular e vindo fazer dinheiro também aqui, operando um pouco das commodities. Nós não temos um excesso de demanda, nós temos uma falta de oferta de mercadoria. Então a gente não tem uma inflação por causa de demanda, você tem por causa de oferta. É mais ou menos por aí, não? Perfeito. A gente tem esse fator, né, Luiz, de tudo que a gente viveu no mundo por causa do coronavírus, a dificuldade de produção, né, a cadeia de suprimentos entrou em colapso, né, a gente vê fotos aí da China com mais de 3 mil navios para serem descarregados lá ou para serem carregados também. Então, toda essa atuação, além de todos os problemas que a gente teve em função dos desdobramentos do coronavírus, né, de lockdown e etc., a gente vem com o peso aí desses atuantes, desses fundos de investimento também, que acabam trazendo um movimento mais exagerado do que a gente poderia ver num cenário normal. Então, sim, a quebra, né, ela traz o fundamento altista para os preços, mas essa atuação, esse dinheiro exagerado no mercado, deixando para os fundos fazer o que bem entender aí, atuando muito nas commodities, acaba potencializando esse movimento de alta que por si só ele já aconteceria por causa das quebras, da menor oferta de safra de produtos que a gente tem hoje no mundo, né? Meio que vencemos o corona, vem um outro probleminha para tirar o nosso sossego, que foi a guerra. Isso também é fator determinante para essa variação, porque a gente tem variações de 4 a 5 reais por dia no preço de uma soja. E isso também tem correlação com isso também? Vem digamos assim, a colocar mais um pouquinho de gasolina nessa fogueira, hein? Sim, infelizmente a gente vem de vários fatores altistas seguidos, né? Então a guerra, com certeza, por todo o peso daquela região do Mar Negro, falando um pouco do grão, né? Na produção de milho e trigo, sem contar todo o peso das commodities energéticas, né? Então sim, a guerra é um fator determinante também para a gente ver os preços nos patamares que a gente está tendo, e enquanto a gente tiver esse movimento aí de conflito, a gente deve ver o reflexo nos preços, sim, e mantendo esses patamares mais elevados que a gente vem hoje. Isso, por um lado, é um ponto positivo, porque a gente tem preços elevados ao produtor, mas infelizmente isso acaba impactando na questão inflacionária também. Teve algumas tempestades perfeitas. Sim. Tempestades perfeitas é quando dólar e Chicago sobem ou descem ao mesmo tempo. Sim. Porque, teoricamente, você teria uma subindo e uma descendo, sim, e quando você tem as duas junto, a gente tem tempestades perfeitas aí para ter algum efeito diretamente ao preço. E nesse contexto, entrando nessa linha de tempestade de preço, nós chegamos a soja de 200, nós chegamos a milho de 100. Hoje nós temos soja de quase 180, certo? Nós temos milho de 80. O que você pode, digamos, rapidamente passar para a gente no teu feeling, primeiro de milho, o que é mais ou menos a sua ideia em termos de milho, o que a gente pode falar para o nosso telespectador? Olha, Luiz, a gente precisa lembrar que está entrando aí uma safra de inverno de mais de 85 milhões de toneladas, né? Diferentemente do ano passado, como você disse, com a questão da quebra, trouxe os preços para os patamares. Então eu vejo, né, hoje saiu uma notícia também de possível exportação brasileira para a China, então a demanda externa vai tirar bastante produto, isso vai manter os preços do milho nesses patamares mais elevados até o final do ano.
Só que o produtor ele sempre precisa lembrar que ele está num mercado cíclico. E a gente veio, né, nos últimos 2, 3 anos com tempestades perfeitas em favor do produtor, né? Mas a gente tem que sempre olhar para dentro de casa, né? Os preços não vão subir eternamente, né? A gente falou dessa questão inflacionária que vem batendo bastante, né? A gente começa a ver uma retração do consumo e isso, aliado a essa entrada de grandes safras, pode fazer com que o preço se acomode ou até comece a cair, tá? Então o produtor ele precisa ficar ligado, ele tem que olhar para dentro de casa, fazer as contas, se estiver dando rentabilidade, eu acho que ele precisa olhar e ir vendendo. Tem que ir liquidando à medida que ele tiver essa conta feita e bem feita, né? E daquilo que vai... Eu sempre falo o seguinte, o produtor não vai deixar de ser produtor, ele vai ser sempre produtor rural. Aí ele sempre tem que estar de olho efetivamente nessas dinâmicas do preço. Perfeito. E então vamos de milho na faixa então de 80, 75, 80, 85, mais ou menos, se a safra for plena. E algum reflexo disso aí da safra americana nesse preço ou o que você pode me falar? Então, a gente tem que ter cuidado porque a safra americana ainda está toda em aberta, né? Então, se eu coloco hoje, considerando os fatores que a gente tem, entrada da safra brasileira, mais de 85 milhões de toneladas, apontando aí, por enquanto, tudo bem com a safra americana também na casa de 370, 380 milhões de toneladas, é difícil a gente ver os preços se mantendo alto com essa enxurrada de milho que pode vir para o mercado nos próximos 6 meses. Mas a safra americana está toda em aberto. Daqui a pouco a gente, olhando isso, fala que o preço vai cair, quebra os Estados Unidos, a gente volta a ver o preço subindo. Então, nesse primeiro momento, o produtor tem que aproveitar que o preço ainda está alto, né? Porque agora, daqui para frente, com a entrada da safrinha no Brasil, vindo mais daqui 4, 5 meses o milho americano, dando tudo certo nessas duas safras, a gente vai ver o preço tendo espaço para cair nesses níveis aí que você colocou, talvez abaixo dos R$80 ao produtor. E como é que você vê, digamos assim, os Estados Unidos, digamos, com plantio efetivamente dentro da normalidade, tanto o milho quanto a soja, está tudo normal. Recuperou bem, né? Está tudo recuperadinho, eles têm uma força de plantio enorme, né? Então, o que a gente poderia falar um pouquinho da soja, Léo, em termos de ter alguma visão para a questão do sujicultura? A soja um pouco diferente, como você falou. Agora a gente está no auge da entre-safra e ainda com todo o risco da safra americana para se confirmar. Então a gente vê uma tendência um pouco maior da soja manter preços mais elevados, né? A gente acredita que, em função da quebra gigantesca que a gente teve na América do Sul, mais de 35 milhões de toneladas, a safra americana ela não é suficiente para recompor os estoques, né? Então, mesmo que ela venha tudo bem, o mercado ganha um pouco de fôlego até a próxima safra brasileira, só que o nosso medo ele é muito maior em relação ao nível de preço que a gente pode ter na safra 2023, porque a gente está aí projetando o Brasil colher 150 milhões de toneladas, 149, 150, se tudo der certo. Vamos plantar soja até em vaso de flor? Exatamente, até em buraco de rodovia. Então a gente precisa ter cuidado pro 2023. Eu acho que o 22 o produtor vai ter ainda condições. A gente tem ainda 2 meses de mercado climático, falando da safra americana, que vai ter volatilidade, vai ter oportunidade, mas precisa aproveitar, né? A gente sempre brinca, e você sabe muito bem disso, a nossa recomendação é sempre olhar, fazer média e ir vendendo, aproveitando o movimento de mercado. A gente nunca vai acertar o olho da mosca, né? Então a gente tem espaço de tempo, tem oportunidade, não podemos deixar tudo, e aí já olhando 2023, né? Nos 2 últimos anos, quem vendeu antecipado acabou acertando, mas se a gente tem uma safra de 126 ou mais nos Estados Unidos e 149, 150 Brasil, a gente tem um cenário de preços pressionados com toda certeza. Isso para 2023. Que a gente tem. Exato. Isso aí, 2023 podemos ter preços abaixo do que a gente está vendo hoje no mercado. A gente gosta de um palpitezinho, assim, Leonardo. Eu sei que é difícil de falar, um palpitezinho sempre é bom. Mas a gente está hoje 180. O que você imagina entre safra, quebra de safra? Tu acha que recupera um pouco esse preço aí? Qual é uma coisa bem sucinta? Eu acho que não muito em cima do muro. Ok, né? não, e você sabe que a gente não tem esse papo de consultor, apesar da gente ser consultor, a gente se posiciona. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, dificilmente a gente veja o mercado de novo nos 200, com o dólar no nível que voltou, né? Então, eu acho difícil
por Chicago apenas, mesmo com alguma dor de barriga nos Estados Unidos, eu acho o 200 difícil, mas aí esse mercado querendo voltar na casa dos 190 ou até um pouco a mais, com essa volatilidade climática no junho e julho, que é a definição da safra americana, eu acho que a gente pode ter oportunidade de ver esses preços chegando. Agora o 200, sem o dólar de novo nos patamares que a gente viu de 5,60, 5,50, eu acho difícil. Ou perto dos 6, né? Eu acho complicado. Eu acho complicado a gente ver esse cenário. Pessoal, esse foi um bate-papo que a gente teve com o Leonardo. Ele é consultor aqui da Cooper Alpha, ele trabalha conosco já há algum tempo. E nós vamos fazer um bate-papo com ele a cada 2 meses. Ele vai estar aqui, a gente vai estar trocando uma ideia com ele aqui. E para que você tenha um pouco mais de informação. Então, até a próxima.